E aí, tudo bom? Essa daqui é a Cairo. Ela é uma jovem que acabou de completar 18 anos, e os seus pais ricos vivem em outro país. Ela também mora sozinha em uma mansão enorme e escura, onde escrever se tornou seu único hobby. Passando pela floresta, Cairo chegou até uma sala de aula, onde conheceu o professor Jonathan Miller. Jonathan é um homem de meia idade que não conseguiu se tornar um escritor de sucesso, e acabou virando professor. Quando Cairo entrou na classe de Jonathan, ele pediu que ela lesse uma lista de livros do programa, mas a garota se antecipou e já tinha lido todos eles. Em seguida, outra garota chamada Winnie apareceu, que não é apenas uma aluna dessa classe, mas também a melhor amiga de Cairo. Elas foram comer algo juntas, e logo Jonathan viu um livro adulto nas coisas de Cairo. O amigo de Jonathan, Boris, também apareceu para deixar o seu café. Ele pegou o livro de Jonathan e começou a ler. Boris e Jonathan ficaram surpresos ao ver uma cópia de um livro escrito por Jonathan. Em casa, a esposa dele, Beatrice, estava ocupada trabalhando no seu notebook. Tentando chamar a sua atenção, Jonathan disse a ela que uma aluna estava lendo seu livro na aula hoje. Então Beatrice recebeu uma ligação da amiga Amy reclamando sobre um trabalho. Mas depois da ligação, Beatrice e Jonathan beberam juntos. Ambos começaram a dançar e o clima muda. Porém, antes que se beijassem, Beatrice recebeu outra ligação e Jonathan ficou frustrado com aquilo. No dia seguinte, ele contou tudo isso a Boris e o amigo começou a zombar dele. Então os dois viram Cairo, que estava vindo da floresta. Insatisfeito com a noite anterior, Jonathan observa com muito cuidado, inconscientemente desejando a garota. Então ele perguntou a Cairo: "Você não tem medo de vir da floresta?" E Cairo responde que ela é a coisa mais assustadora da floresta. O professor então começou a rir ouvindo aquilo, e na escola Winnie deixou seus livros caírem. Boris sabia que ela fez isso de propósito, então ele perguntou o que a garota queria na verdade, mas Winnie estava apenas provocando Boris. Cairo, que presenciou tudo isso, disse a ela: "Você é completamente louca, sabia?" Então as duas foram para a casa dela. A jovem estava chateada com uma questão de sua admissão na faculdade, na qual ela tinha que contar sobre a maior conquista de sua vida. Elas discutiram muitas coisas, mas nenhuma delas era única. Então Winnie sugeriu: "Por que você não tem um caso com seu professor e em seguida escreve algo sobre isso?" Cairo diz que Jonathan é 20 anos mais velho do que ela, mas Winnie continuou a convencê-la, dizendo que tudo isso é normal e que Jonathan também era um bom cavalheiro, perfeito para a primeira vez da jovem. Winnie começou a falar sobre Jonathan na frente de Cairo e como ele a observava na aula. A garota então ficou tímida ao ouvir tudo isso e seu interesse por Jonathan só aumentou. No dia seguinte, a aluna começou a olhar fixamente para Jonathan e em voz baixa ele disse que queria vê-la depois da aula. Horas depois, Jonathan convidou Boris para jantar e o professor de educação física saiu de lá fazendo um passo de dança. Após a sua partida, ele começou a tentar dançar aquele passo e então Cairo apareceu. Eles riram juntos e deixaram isso de lado. O homem conta que ficou tão impressionado com um parágrafo escrito por Cairo que ele o lembrava verso por verso. Ela também percebeu que ele prestou atenção à escrita dela e ficou feliz. O professor então pede que Cairo escrevesse uma história curta no estilo de seu autor favorito. Se ela fizesse isso, Jonathan lhe daria a nota máxima no exame intermediário. Ela, é claro, concordou imediatamente e continuou dizendo que também leu o seu livro. A garota, levemente inspirada, também relembra muitas linhas do livro dele, verso por verso. Isso deixou Jonathan emocionado e o professor então a convidou para um lugar naquele fim de semana onde discutiriam sobre a sua tarefa. À noite, Jonathan e sua esposa foram jantar. Winnie apareceu para anotar os pedidos deles. Então Beatrice perguntou ao marido se aquela é a mesma garota de quem ele estava falando outra noite. Jonathan disse que não e que Winnie era amiga da tal garota, mas estava claro que Beatrice estava com ciúmes do interesse de Jonathan por Cairo. Ela começou a insultá-lo na frente de Boris para desabafar a sua raiva, dizendo: "Você não tem mais aquele toque, você não escreveu nada há muitos anos, você é apenas um professor comum." E aquilo deixou o homem extremamente frustrado. No fim de semana, Cairo foi ao lugar mencionado por Jonathan. O professor a seguiu e sentou-se ao lado dela. O homem então começou a recitar um poema emocionante
emocionante e o professor ouvia o poema com muita atenção, enquanto Cairo olhava para ele. Depois do poema, Cairo saiu e acendeu um cigarro e juntos compartilharam um com o outro. No dia seguinte, ela apareceu na frente de Jonathan usando um vestido provocante. Quando Boris perguntou sobre isso, a garota apenas sorriu. Quando Boris saiu de lá, ela se assentou e olharam um para o outro. Eles estavam se aproximando cada vez mais. Indo para a aula, ele recebeu uma mensagem de sua esposa sobre sair para algum lugar. E na aula, a aluna disse a Jonathan que ele é o seu autor favorito, no estilo do qual ela escreveria a história. O professor estava com pressa para ir para casa, então disse sim e saiu rapidamente. Depois que ele saiu, Winnie subiu na mesa de Jonathan e começou a provocar Cairo. Nessa hora, Boris apareceu procurando seu amigo que já tinha saído. Então Winnie começou a provocá-lo, colocando o telefone dele em suas roupas. Já sua amiga não conseguia encontrar o seu telefone. Por outro lado, o plano do professor de sair com sua esposa foi cancelado porque ela estava ocupada com o trabalho. Então o telefone começou a tocar e viu que era o de sua aluna. Na verdade, Jonathan tinha trazido o telefone dela em sua bolsa por engano. Como o plano dele e de sua esposa já havia sido cancelado, Jonathan saiu para entregar o telefone a Cairo, mas quando ele chegou na frente da casa dela, começou a chover e a garota apareceu para Jonathan usando um vestido fino que a deixou muito atraente. Ambos começaram a se olhar e então se beijaram ali mesmo na neblina. Depois disso, Jonathan voltou para sua casa. Beatrice disse a ele que não conseguiria trabalhar enquanto ele estava em casa, então o homem foi para uma pequena cabana no quintal. Lá ele imprimiu a história enviada por Cairo e começou a lê-la. Mas aquilo era uma história adulta, na qual se falava de uma estudante e um professor. Jonathan ficou excitado, baixou as calças e começou a descabelar o palhaço. Mas tudo mudou no dia seguinte, pois o professor não deu um bom dia para ela como costumava fazer. A aluna perguntou a ele o que aconteceu. Jonathan disse que não gostou da história dela, pois havia muitos erros ou algo assim. Quando Cairo disse que era sobre eles, Jonathan disse claramente que não havia nada entre eles, que eram apenas professor e aluna, e nada mais. Ao ouvir isso, o coração da garota se partiu. Ele prosseguiu dizendo para ela reescrever a história, ou ele a reprovaria no exame intermediário. Cairo ficou ainda mais furiosa. Ela disse que a sua história era perfeita, que Jonathan apenas estava com medo de que ela tivesse escrito o que ele não conseguiria escrever. Para humilhar o homem ainda mais, ela o chamou de escritor medíocre e disse: se você tem coragem, me reprova agora. Porém, vendo que ele não teria coragem, ela foi para casa chorando e começou a beber com Winnie. Por outro lado, o rosto de Jonathan estava claramente tenso. A esposa dele perguntou o que havia acontecido e o homem contou a ela sobre a tal história escrita. E ao ler, Beatrice também ficou excitada, mas antes que começassem a se envolver, Boris apareceu. O professor ficou frustrado novamente. Enquanto isso, as duas amigas estavam conversando. Cairo disse a Winnie que Jonathan estava apenas fingindo se aproximar dela e apenas a enganou. Ela então falou para a amiga testar se Boris tinha coragem ou era igual a Jonathan. E para seduzir o homem, as garotas tiraram a roupa e começaram a se beijar. Em seguida, tiraram uma selfie e enviaram para ele. Porém, Boris era esperto e assim que viu aquilo, apagou a imagem e não respondeu mais à garota. Foi quando Beatrice recebeu uma ligação da diretora dizendo que a escola toda já tinha descoberto sobre Jonathan e Cairo. A mulher ficou chocada ao ouvir isso e perguntou se isso tudo que estava acontecendo era mesmo por causa de uma história escrita por uma aluna ou se existia alguma outra coisa entre os dois. Ele então negou tudo e os dois discutem e se ofendem um ao outro. No dia seguinte, a diretora pega os depoimentos dos dois e entende que a culpa de tudo aquilo foi do próprio professor. Por isso, ele está suspenso por 3 dias. Fora do escritório, seu amigo explica a Jonathan que ele deveria ter visto seus limites e ter tomado cuidado com a aproximação da garota. Ao voltar para casa, Jonathan disse à esposa que foi suspenso e Beatrice perguntou a ele se tem sentimentos por aquela garota. Novamente, os dois voltaram a discutir e começaram a contar as deficiências um do outro. A briga foi tão longe que a esposa de Jonathan decidiu se divorciar dele de vez. Longe dali, Winnie foi ver a amiga e contou que ela foi longe demais. Contudo, Cairo agora não se importa com isso. Ela disse que Jonathan a subestimou, mas agora ele saberá quem ela realmente é. Finalmente, Cairo diz que Jonathan não tem mais emprego e nem mesmo sua esposa. Ele será agora capaz de escrever uma nova história? Sentado na escadaria da faculdade, ele olha nos olhos a sua ex-aluna chegar, terminando assim o filme A Garota de Miller, de 2024. Antes de sair do vídeo, deixa sua curtida e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu sou o Ronald e vou deixar aí na tela agora outro resumo
mesmo? Aí é só você clicar que a gente se vê por lá. Pela sua atenção, muito obrigado e não esqueça de beber água, hein? Até a próxima.